Fala galera, beleza? Emerson BR aqui trazendo para vocês mais um vídeo, mais um Emerson BR monta o seu PC. Hoje eu estou aqui na casa do Henrique, manda um oi pra galera, Henrique. E aí, pessoal? Pra tá fazendo a instalação de um water cooler para ele, né? Ele que atualmente utiliza aqui o Cooler Master Hyper 212, disse pra mim que não tá dando conta, né? Ele utiliza um processador i7 6700K, mesmo sem overclock, quando ele está jogando com cerca de 30% de utilização do processador, está chegando ali na temperatura de mais de 70 graus, né? Então, assim, realmente é uma temperatura bastante alta para uma utilização baixa de CPU, né? E eu até verifiquei aqui se o air cooler também não estava solto, se não estava mal encaixado, ele mesmo fez a instalação, mas está tudo certinho, está bem encaixado, bonitinho, e não seria problema de instalação, né? Então ele optou aqui por adquirir o H45, que é um dos water coolers mais em conta da Corsair, né? Inclusive muita gente fala que ele é até melhor que o H60, porque a bomba dele também é bem mais forte. Ele é diferente do H60 ou do H80, que a bomba vai direto no bloco ali onde está em cima do processador. Aqui a bomba dele vai em cima do radiador, então ele tem uma altura maior. Então não é qualquer gabinete que esse water cooler vai ser compatível, né? Ele utiliza aqui o PCIe Tiger, né? Ele suporta tranquilamente aqui o H45 e eu vou mostrar para vocês em alguns takes como que está a configuração dele, está bem montadinha, bem organizadinha, né? Então hoje nós iremos fazer apenas aqui a instalação desse water cooler e também eu farei uma formatação aqui para ele, instalar o Windows, tudo bonitinho, os programas que ele precisa e etc, tá? A placa-mãe que ele utiliza ali é a Z170 Pro Game, né? Uma placa-mãe muito bacana, dá conta aí tranquilo do i7 6700K. Ele não faz overclock ainda, mas se um dia ele precisar e optar por fazer overclock, ele vai conseguir fazer, porque a placa-mãe que ele tem aqui, ela permite isso, né? Bom, só para a gente finalizar aqui as configurações que ele utiliza, além do que eu já falei para vocês, a placa de vídeo que ele utiliza é um R7 370, é o suficiente para o jogo que ele joga, que na grande maioria do tempo ele joga o Counter-Strike Global Offensive, então dá conta aí do recado. A fonte de alimentação é uma Zalman de 600 watts, né? Tranquilo aí, aguenta a máquina perfeitamente. E um HD de 1 TB. Ele não utiliza SSD ainda, até perguntei para ele, você já utilizou algum dia? Ele falou, não utiliza. Então se um dia, e se fosse algo que eu daria de opinião para ele trocar ou adicionar, aliás, seria colocar um SSD. Então ele vai sentir uma diferença muito grande. Para quem nunca utilizou um SSD, na primeira vez que utiliza vai ficar mal acostumado, porque a máquina fica muito mais rápido, a inicialização, tem jogos que recarrega mais rápido, né? Nem todos os jogos vai carregar tão rápido assim, e tem jogos como por exemplo o Euro Truck, que quando você instala ele no SSD você não tem aquelas travadinhas durante os checkpoints, né? Você está andando durante a cidade, tem aquele save game automático. No HD geralmente você sente uma travadinha, um lagzinho. Já no SSD você não sente isso, é uma diferença assim bastante gritante, né? Então fica aí uma dica para ele se um dia ele for adquirir um componente novo para a máquina, além de uma placa de vídeo mais forte se houver necessidade, isso daí também da questão do que ele vai estar utilizando, um SSD cairia bem aqui nessa bela configuração. Então vamos partir aqui para a instalação do H45. Bom pessoal, tentamos colocar aqui o bracket na parte traseira da placa-mãe, mas infelizmente não tem uma abertura, né, suficiente para que nós possamos colocar o bracket sem a necessidade de tirar a placa-mãe.
né? Percebem que, meu, é questão de milímetros aqui, né? Coisinha bem besta mesmo. Mas não tem jeito. Então o que eu vou fazer? Para não precisar tirar toda a placa-mãe, eu vou pelo menos remover a placa de vídeo. Aí eu tiro os parafusos que estão localizados nessa posição aqui, para a gente conseguir descer um pouquinho a placa-mãe, e aí o bracket encaixa aqui perfeitamente, assim a gente não precisa desmontar tudo, né? Mas se a abertura fosse maior, ou se o posicionamento do socket da placa-mãe fosse um pouquinho mais para a minha direita aqui, a gente não teria esse tipo de problema. O H45, assim como os outros water coolers da Corsair, já vem com pasta térmica pré-aplicada no próprio dissipador, né? Então vocês estão vendo aqui essa parte cinza, isso aqui é pasta térmica já pré-aplicada no próprio dissipador. Pode optar por utilizar ela mesmo, não tem problema nenhum, e depois de uns 6 meses, 1 ano ou 2 anos, depende muito de como vai ficar a temperatura daqui para lá, aí você pode estar aplicando outra pasta. Lembrando que sempre é importante limpar todo o resíduo, toda a pasta térmica que tiver aqui no dissipador, lá no processador, que é o que eu já fiz, né? Aquela pasta anterior que estava ali no socket era do que ele utilizava no air cooler. E aí você pode aplicar uma pasta nova, espalhando, ou um pingo no meio, depende muito da viscosidade da pasta térmica, beleza? Então aqui nós vamos estar instalando o H45, vamos aproveitar um fan que tem aqui na parte traseira, então vai ficar no sistema push-pull, né? É um fan simples do próprio gabinete, né? É um fan que trabalha como exaustor, mas pelo menos aí vai dar uma pequena ajuda na refrigeração do radiador aqui do H45. Estamos testando aqui o i7 6700K, colocamos a 4.4 GHz, né? Vocês podem ver aqui, tá com a tensão de 1.34 volts, tá setado em modo automático no setup do BIOS, então dá para refinar ainda mais ali aquela tensão para tentar diminuir um pouco mais a temperatura. E olha só, temperatura máxima ali 64 graus, o processador está sendo estressado em 100% com o teste do CPU-Z. Vou mostrar aqui para vocês, gerenciador de tarefas. Olha só, CPU a 100%. E a 4.4, né? Ou seja, a temperatura está menor do que ele utilizava no air cooler, porém no air cooler estava 4.2, né? E apenas 30% de utilização da CPU já atingiu a temperatura acima de 70 graus. Aqui eu ainda vou refinar melhor a tensão, né? Tá em 1.34, vou tentar jogar em 1.25, que aí essa temperatura máxima aqui vai ficar bem menor. Dei uma mexidinha aqui, reduzi a tensão para 1.28 lá no BIOS, aqui no sistema tá 1.296, então tá 4.4 GHz. Estamos rodando o benchmark do CPU-Z, a versão dele é 1.79.0, x64, né? 64 bits. E olha só, a temperatura ali, a máxima que chegou foi 63 graus. No take anterior vocês viram que estava batendo 67 e bateu 67 bem rápido. Agora já está há um tempo rodando, né, e está 63 a máxima. E lembrando sempre que está com todos os núcleos rodando a 4.4, ou seja, são 200 MHz a mais do que o Henrique utilizava, né, e o processador aqui está rodando em 100%, né. Então temos aí um clock maior, todos os núcleos sempre rodando a 4.4, antes ele usava 4.2 e ficava variando a frequência dos núcleos, porque estava no modo automático, né? Então aqui ele vai ter um pouco mais de desempenho e está com a refrigeração adequada aí para aguentar o tranco, né? Então em condições de jogo, com certeza esses valores aqui serão bem menores, né? Antigamente ele jogava e atingia temperaturas mais altas, né, do que 70 graus e usando nem 100% do processador. Então agora vai dar uma bela de uma diferença
quando ele estiver jogando. Bom galera, então concluímos aí a instalação do H45, eu aproveitei também para dar uma revisada na máquina do Henrique, né? Atualizamos o BIOS da placa-mãe, estava bem desatualizado, eu aproveitei para fazer alguns ajustes, já fiz alguns vídeos do Monta Seu PC aí que eu mostrei para vocês, né? Algumas coisas que eu costumo fazer no setup do BIOS. Aqui, nessa ocasião, eu aproveitei para fazer um pequeno overclock, né? O processador dele em turbo chega a 4.2, eu deixei configurado em 4.4 e eu mostrei um pouquinho para vocês aí da questão da temperatura, né? De fato, se você usar uma tensão muito alta, o processador tende a esquentar mais, mesmo que você tenha uma ótima refrigeração. Se você deixar uma tensão mais baixa, ele tende a não esquentar tanto assim, né? Então, nós mantemos em 4.4 a 1.28, daria para refinar mais, mas precisaria de mais horas aqui, né, para a gente estar testando, porque pode ser que fique estável durante o boot, mas durante um jogo, uma aplicação de tela azul, né, porque o Windows pode estar instável, enfim, é um processo que realmente requer bastante tempo e né, tem que estar ali sempre testando, e pode ser que depois de um bom tempo estável ele comece a dar uma estabilidade, né, então o overclock não é algo assim tão simples de se fazer. Então, mesmo a 4.4 GHz com tensão de 1.28, rodando o teste do CPU-Z, a temperatura ficou ali aproximadamente em 63 graus. É uma temperatura que não está absurdamente alta, né? E considerando que está em overclock e também usando todos os núcleos ali, forçando a 4.4 GHz, está num nível de temperatura bacana, né? Então, o H45 ficou em modo push-pull, utilizando um fan que já vem com o H45 e um fan que vinha no gabinete dele, né? Eu optei por deixar esse fan. Apesar dele ser um fan simples, mas pelo menos ali vai ajudar a puxar né, o calor quente ali do radiador, né? A máquina ficou bem silenciosa, talvez vocês estão ouvindo só o barulho aqui da rua mesmo, né? Que passa carro, ônibus aqui, então... Mas a máquina ficou bem silenciosa. Tivemos um imprevisto aqui com a questão da frequência da memória RAM dele, né? Os 3.200 MHz, a placa-mãe até fala que suporta mais do que isso, né? Efetivamente overclock, mas por algum motivo, essa memória que ele possui aqui, a da Corsair LPX, o part name dela não é compatível com essa placa-mãe. Em 3.200 MHz ativando o XMP não suporta, configurando manualmente também não suportou. Eu consegui setar em 3.100 MHz, coloquei as latências manualmente e mantendo ali a tensão de 1.35 volts, aí a máquina funcionou tranquilamente, está em dual channel, né? Cada módulo ali de 8 GB, está funcionando perfeitamente, né? Mas deu um certo trabalho aqui até a gente conseguir ajustar e realmente né, deixar estável, funcionando, deu um pouco de trabalho. Mas pelo menos aí as memórias estão em dual channel, porque teve um momento que a gente deixou em single channel e funcionou. Né? Só que aí, pô, tem duas memórias, tem que deixar em dual channel, né, para ter ali a melhor performance possível. E aí funcionou direitinho, né? Como eu falei pra vocês, instalei aqui o Windows 10 versão Pro pra ele em 64 bits. Estamos gravando no dia 3 e saiu uma matéria recentemente de que uma atualização, uma build que saiu sem querer aí do Windows 10 prejudicou o sistema operacional, e a única maneira de resolver isso é formatando por completo a máquina. E pode ser, né, que coincidentemente foi exatamente isso que aconteceu com ele, porque antes de eu formatar a máquina dele não iniciava de jeito nenhum e ficava no boot infinito, né, aquele loop infinito. Ele tentava iniciar o Windows, aí não dava, dava um erro, aí voltava e mostrava aquela tela de recuperação, e é exatamente isso que está acontecendo aí com quem ter a infelicidade de atualizar para essa versão que saiu sem querer aí, né. Então tá tudo certinho, tudo atualizado, os drivers, os programas que ele me pediu aqui, tudo configurado bonitinho, certinho. E é isso, galera, foi um pouco diferente, eu espero que vocês tenham curtido aí o Monta Seu PC de hoje, espero que o Henrique também tenha gostado aí do que foi feito aqui. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha com seus amigos para que eles possam assistir e ver um pouco do meu trabalho. E é isso, um grande abraço a todos e valeu, até a próxima! Vamos lá.
thumb dela não está no suporte, na lista de suporte CPU Support List. Não está na lista de suportes de memórias suportadas. Não está na lista de... Não, calma aí. Deixa eu coisar de novo. A placa-mãe, a Z170... agora eu tô... Respirar. É isso, né? Isso.